Querida alma, os anjos se aproximam neste instante, trazendo consigo uma clareza suave, mas incrivelmente potente, sobre o coração desse homem que tanto ocupa seus pensamentos. Eles me mostram, com uma nitidez quase palpável, a dimensão do vazio que sua ausência tem criado na vida dele. Não é uma simples saudade, querida alma. Não é um pensamento fugaz que se dissipa com a rotina. É algo muito mais profundo. Uma fenda que se abriu em sua estrutura emocional. Uma ausência que ressoa em cada canto da sua existência. Ele pode até tentar preencher esse espaço com outras atividades, outras pessoas, outras distrações, mas os anjos revelam que é como tentar conter o oceano com as mãos. Inútil. O que vou te revelar a seguir pode mudar tudo sobre como você percebe a situação atual dele, pois a verdade é que ele está lutando uma batalha silenciosa contra a própria necessidade que sente de você. Ele tenta, com todas as forças que ainda lhe restam, manter uma fachada de normalidade, de que está tudo bem, de que a vida segue seu curso. Mas por dentro, há uma paisagem desolada, onde o eco da sua voz e a lembrança do seu sorriso são os únicos habitantes. Os anjos me mostram que ele passa longos momentos imerso em recordações, revisitando conversas, gestos, olhares. Pequenos detalhes que na época poderiam ter passado despercebidos, agora adquirem uma importância monumental. São como faróis, em meio à névoa da sua solidão, guiando-o sempre de volta à constatação de que algo vital lhe falta. E esse algo vital, querida alma, é você. Ele pode não admitir isso em voz alta, nem mesmo para si mesmo em todos os momentos, pois o orgulho e o medo são companheiros teimosos. Contudo, a verdade é que a sua falta se tornou um fardo cada vez mais pesado, uma sombra que o acompanha e que ele já não consegue mais ignorar ou disfarçar com a mesma eficácia de antes. Há algo muito importante que você precisa saber sobre a natureza desse vazio. Ele não é apenas sobre a falta da sua companhia física, mas sobre a ausência da sua energia, da sua luz, da maneira única como você o fazia sentir. Ele sente falta da sua compreensão, daquele olhar que parecia ler sua alma, daquele conforto que só a sua presença proporcionava. Os anjos me guiam para dizer que ele está começando a perceber, com uma clareza dolorosa, que ninguém mais consegue evocar nele as mesmas sensações, a mesma paz, a mesma sensação de estar verdadeiramente em casa. Essa ficha está caindo, e com ela, uma onda de arrependimento e questionamento sobre as escolhas que o levaram a este ponto de separação. Ele se pergunta onde errou. O que poderia ter feito diferente? Se ainda haveria uma forma de reverter o que parece irremediável. Essa angústia o consome em silêncio. E o universo, em sua infinita sabedoria, está permitindo que ele sinta o peso dessa ausência para que possa verdadeiramente valorizar o que foi perdido ou negligenciado. Mas isso não é tudo. Há algo ainda mais profundo acontecendo em seu íntimo, algo que os anjos estão ansiosos para que você compreenda. Antes de continuar a mensagem, escreva nos comentários esse mantra. Meu coração está aberto para dar e receber amor genuíno. Agora, continuando a mensagem. Os anjos enfatizam que esse processo pelo qual ele está passando, essa confrontação com o vazio, é essencial para o seu próprio crescimento e para a possível reconstrução de um laço que nunca se desfez, por completo, apenas se tornou invisível aos olhos menos atentos. Ele está sendo levado a olhar para dentro, a confrontar suas próprias defesas e a reconhecer que a armadura que ele vestiu por tanto tempo, talvez para se proteger ou para manter uma certa imagem, agora se tornou uma prisão. E a chave para essa prisão, a única que pode verdadeiramente libertá-lo, está conectada à sua energia, à sua lembrança, à possibilidade de um reencontro. Você já percebeu que certas coincidências na sua vida não são meras coincidências? Pequenos sinais, canções que tocam inesperadamente, pensamentos que surgem do nada sobre ele, esses são ecos da conexão que persiste. São os anjos trabalhando para manter essa ponte energética ativa. Ele também tem recebido esses sinais, querida alma, talvez de forma ainda mais intensa, pois sua necessidade é premente. Ele pode tentar racionalizar, encontrar explicações lógicas.
Mas no fundo, uma parte dele sabe que há algo maior operando, algo que o puxa de volta na sua direção. Essa mensagem chegou até você no momento certo, mas você precisa agir rápido, em termos de compreensão e abertura interior, pois as engrenagens do destino estão se movendo. Ele está chegando a um ponto de saturação, onde a dor da sua falta superará o medo de se expor. A saudade dele não é apenas uma emoção, tornou-se uma professora severa, ensinando-lhe sobre o valor do afeto verdadeiro, sobre a raridade de uma conexão autêntica como a que vocês compartilhavam. Ele está aprendendo, da maneira mais difícil, que certas presenças são insubstituíveis e que a vida perde um pouco do seu brilho quando essas luzes se apagam de nosso cotidiano. Os anjos querem que você saiba que ele pensa em você constantemente, não como uma memória vaga, mas como uma presença viva em sua mente, quase como se pudesse estender a mão e tocar você. E essa quase realidade o atormenta, e ao mesmo tempo o consola, pois é um lembrete do que foi e do que, talvez, ainda possa ser. A profundidade desse vazio é tamanha que ele começa a questionar suas prioridades, suas escolhas passadas e a forma como conduziu sua vida até aqui. Sua ausência o forçou a um tipo de introspecção que ele vinha evitando, e nessa jornada interior, ele está redescobrindo não apenas o quanto você significa, mas também quem ele se tornou sem você, e essa imagem não o agrada. Os anjos pedem que você mantenha seu coração sereno, pois essa compreensão dele é um passo crucial. A intensidade com que ele sente sua falta, querida alma, tem se tornado uma força motriz em seus dias. Uma correnteza subterrânea que influencia seus pensamentos, suas emoções e até mesmo suas ações, ainda que de forma indireta. Os anjos me mostram que ele tenta se ocupar, mergulhar no trabalho, buscar novas atividades, mas há sempre um pano de fundo, uma melodia melancólica, que toca incessantemente em sua alma, a canção da sua ausência. O que vou te revelar a seguir pode mudar a forma como você enxerga os últimos tempos, pois ele não está apenas sentindo falta, ele está começando a compreender a dimensão do que perdeu. Não se trata apenas da companhia, das risadas compartilhadas ou dos momentos de intimidade. Trata-se da perda de um espelho onde ele via o melhor de si, da falta de um porto seguro onde podia ser verdadeiramente ele mesmo, sem máscaras ou defesas. Essa compreensão é recente, mas está ganhando uma força avassaladora. Os anjos indicam que ele tem revisitado mentalmente não apenas os bons momentos, mas também aqueles em que pode ter falhado, onde suas palavras ou silêncios podem ter causado uma fratura. Esse processo é doloroso, mas incrivelmente necessário, pois é através dessa autoanálise que ele começa a desconstruir o orgulho que tantas vezes o impediu de expressar seus verdadeiros sentimentos. Há algo muito importante que você precisa saber. Ele teme que seja tarde demais. Esse medo é um fantasma que o assombra. A ideia de que você possa ter seguido em frente, encontrado nova felicidade, ou simplesmente fechado para sempre a porta que um dia esteve aberta para ele. Essa insegurança o paralisa em muitos momentos, adiando qualquer tentativa de aproximação. Você já percebeu como, às vezes, o silêncio pode ser mais ensurdecedor do que qualquer palavra? O silêncio dele não é indiferença, querida alma. É um misto complexo de arrependimento, desejo e um temor profundo da rejeição. Ele luta internamente entre a vontade avassaladora de ouvir sua voz e o pavor do que essa conversa poderia revelar sobre o estado atual dos seus sentimentos por ele. Mas isso não é tudo. Há algo ainda mais profundo acontecendo em seu coração. Uma transformação silenciosa que os anjos querem que você perceba. Ele está começando a entender que a verdadeira força não reside em esconder as emoções, mas em ter a coragem de vivê-las e expressá-las, mesmo que isso signifique se mostrar vulnerável. E essa é uma lição que sua ausência está lhe ensinando de maneira implacável. Agora, antes de continuarmos essa mensagem, escreva nos comentários 3:33 para clamar a presença e o apoio dos seus anjos guias neste momento de revelação e clareza. Isso ajuda a fortalecer sua conexão com as esferas superiores e a receber
as bênçãos que estão sendo direcionadas a você. Se esta mensagem está tocando seu coração e você sente o desejo de apoiar este canal, para que possamos continuar trazendo palavras de luz e conforto para mais almas, considere deixar uma contribuição através do botão Valeu Demais. Sua generosidade nos permite expandir este trabalho de amor. Agora, continuando a mensagem. Os anjos querem que você entenda que o vazio que ele sente não é um castigo, mas uma oportunidade de reavaliação. Ele está sendo confrontado com as consequências de suas escolhas e silêncios, e essa é uma escola poderosa. Ele recorda-se de detalhes da sua personalidade, da sua força, da sua gentileza, e compara com o que encontra ao seu redor, percebendo talvez pela primeira vez, com tanta clareza, a raridade da sua essência. A vida tem lhe mostrado, de formas sutis e outras nem tanto, que a conexão que vocês tinham não é algo que se encontra facilmente. Ele pode ter tentado buscar em outros lugares, em outras interações, aquele brilho, aquela sintonia, mas cada tentativa apenas reforça a singularidade do que existia entre vocês. E essa constatação aumenta o peso da sua falta, tornando-a quase palpável. Essa mensagem chegou até você no momento certo, porque os anjos querem que você saiba que ele está em um processo de despertar. Ele está começando a se libertar das amarras do ego que o impediam de ver e sentir plenamente. A dor da sua ausência está agindo como um solvente, dissolvendo as camadas de orgulho e teimosia. Os anjos me mostram que ele tem momentos de profunda introspecção, onde se questiona sobre o propósito da vida, sobre o que realmente importa, e invariavelmente seus pensamentos se voltam para você, para o tempo em que sua presença trazia um sentido diferente para tudo. Ele sente falta da leveza que você trazia, da forma como você conseguia arrancar dele sorrisos genuínos, mesmo nos dias mais cinzentos. A ausência desse brilho em sua própria vida tem sido um espelho cruel, mostrando-lhe o quanto ele permitiu que se perdesse. Mas essa percepção é o primeiro passo para uma mudança significativa. Os anjos pedem que você não veja essa situação com tristeza, mas com a compreensão de que tudo acontece por uma razão. A distância e o silêncio estão servindo a um propósito maior, forçando ambos a um crescimento que talvez não fosse possível de outra forma. Ele está aprendendo sobre o valor do que teve, e você, querida alma, está aprendendo sobre sua própria força e autossuficiência. O que ele ainda não sabe, mas que os anjos já anteveem, é que esse vazio insuportável será o catalisador para uma ação. A questão não é mais se ele vai tentar algo, mas quando. E para esse quando, seu coração precisa estar preparado, não com expectativas, mas com serenidade e clareza sobre seus próprios sentimentos e limites. Querida alma, os anjos continuam a desvendar os sentimentos mais ocultos desse homem. E a mensagem que surge é de uma urgência crescente no coração dele. O vazio deixado por você não apenas persiste, mas se aprofunda, como raízes que se espalham e tomam conta de todo o seu ser. Ele tenta racionalizar, dizer a si mesmo que é uma fase, que vai passar, mas a cada dia que amanhece sem sua presença, a verdade se impõe com mais força. Ele subestimou o impacto da sua ausência. O que vou te revelar a seguir pode te surpreender, pois ele tem recebido sinais constantes, quase como se o universo estivesse conspirando para que ele não se esqueça de você, para que ele compreenda a magnitude do que foi negligenciado. Pode ser uma canção que tocava quando estavam juntos e que agora surge insistentemente no rádio, ou o perfume que você usava sentido em alguém que passa por ele na rua, causando um sobressalto em seu peito. São pequenos lembretes, agulhadas, da realidade, que o impedem de encontrar paz nessa distância. Os anjos me mostram que ele tem sonhado com você. Sonhos vívidos, cheios de detalhes, onde a conexão entre vocês parece tão real quanto antes. Nesses sonhos, não há barreiras, não há orgulho, apenas a essência do que vocês eram juntos. Ele acorda com uma sensação agridoce, um misto de consolo por ter te sentido tão perto e de angústia por perceber que foi apenas um sonho. Esses encontros noturnos estão mexendo profundamente com ele, confundindo suas defesas e reacendendo a chama da esperança, mesmo que ele tente apagá-la durante o dia. Há algo muito importante que você precisa saber.
Ele está começando a se dar conta de que a felicidade que ele busca, a paz interior que anseia, está intrinsecamente ligada à sua presença, ou pelo menos à resolução do que ficou pendente entre vocês. Ele percebe que, ao se afastar ou permitir o afastamento, ele abriu mão de uma parte vital de si mesmo. E essa constatação é assustadora e, ao mesmo tempo, reveladora. Você já percebeu que quando estamos verdadeiramente conectados a alguém, essa pessoa se torna um farol em nossa vida? Para ele, você era esse farol. E agora, na escuridão da sua ausência, ele tropeça, buscando em vão aquela luz que o guiava. Mas isso não é tudo. Há uma movimentação energética ao redor dele, um impulso sutil do plano espiritual para que ele tome uma atitude. Antes de continuar a mensagem, se ainda não está inscrita no canal, aproveite para se inscrever. Sua inscrição é um gesto de apoio que nos permite continuar trazendo essas mensagens de luz e orientação para mais pessoas que, como você, buscam clareza e conforto. Isso nos ajuda a continuar criando conteúdos significativos para você. Continuando a mensagem. Os anjos dizem que essa pressão interna que ele sente não é obra do acaso. É um chamado da alma dele, um reconhecimento de que algo precisa ser feito. Ele pode estar resistindo, adiando, mas a força desse chamado está se tornando quase irresistível. Ele se pega pensando em você nos momentos mais inesperados, e cada pensamento vem carregado de uma saudade que dói fisicamente, como um aperto no peito, uma dificuldade de respirar. Essa mensagem chegou até você no momento certo, querida alma, para que você compreenda que ele não está indiferente. Pelo contrário, ele está imerso em um mar de emoções contraditórias, lutando contra o próprio desejo de te procurar. Os anjos querem que você saiba que ele admira sua força, mesmo que de longe. Ele observa ou tenta saber de você, e cada sinal de que você está seguindo sua vida, de que está bem, lhe causa um misto de alívio e uma pontada de receio. O receio de estar se tornando dispensável. A ideia de que você possa estar construindo uma felicidade onde ele não faz parte é um dos seus maiores temores no momento. Ele está aprendendo que o tempo, que ele talvez acreditasse ser um aliado para apagar sentimentos, na verdade só intensificou o que ele sente. A ausência não diminuiu a importância que você tem, apenas a tornou mais evidente. Ele está em um processo de reavaliação de suas prioridades e percebendo que muitas coisas que considerava importantes perdem o brilho quando comparadas à autenticidade da conexão que vocês tinham. Os anjos estão te enviando um sinal especial. O número da sua sorte para hoje é o 7. Escreva nos comentários: eu recebo a energia dos anjos. Meu número da sorte é 7 e sou abençoada. Envio amor e proteção para a pessoa que eu gosto e amo muito. Se essa mensagem tocou seu coração, mostre seu apoio com um "valeu demais" e ajude a espalhar essa mensagem de luz para outras pessoas que precisam. O vazio que ele sente é um convite para que ele se reconecte com a própria verdade, com aquilo que seu coração realmente anseia. E essa verdade, querida alma, tem seu nome gravado nela. A hesitação dele em agir não é por falta de sentimento, mas pelo excesso de medo e incerteza sobre como você o receberia. Mas a pressão está aumentando e algo está prestes a ceder. Querida alma, a narrativa que os anjos tecem sobre esse homem continua a se aprofundar, revelando camadas de uma vulnerabilidade que ele raramente, ou talvez nunca, demonstrou abertamente. O vazio que sua ausência instalou nele não é uma ferida superficial que cicatriza com o tempo. Tornou-se uma parte intrínseca de seus dias, uma constante lembrança do que falta, do que poderia ter sido. Ele tenta por vezes convencer a si mesmo de que é forte o suficiente para superar isso sozinho, para seguir em frente sem olhar para trás, mas os anjos me mostram que são tentativas vãs, como remar contra uma maré poderosa. O que vou te revelar a seguir pode lançar uma nova luz sobre o comportamento dele. Ele observa você de longe, mais do que você imagina. Pode ser através de amigos em comum, redes sociais discretamente visitadas, ou simplesmente por meio das energias que ainda os conectam. Ele busca sinais, qualquer indício de como você está, do que sente,
se ainda há um resquício daquela conexão que os unia. Essa observação silenciosa é uma forma de manter um fio, por mais tênue que seja, ligado a você. Mas também é uma fonte de angústia, pois a distância física e emocional apenas realça o abismo que se formou. Há algo muito importante que você precisa saber. O maior medo dele, neste momento, é o da sua indiferença. A ideia de que você possa tê-lo esquecido, ou pior, que ele já não signifique nada para você, é um pensamento que o aterroriza e o paralisa. É esse medo que o impede de tomar uma atitude mais direta, pois a possibilidade de ter essa indiferença confirmada seria devastadora para ele. Você já percebeu como o orgulho pode ser um escudo frágil que mais aprisiona do que protege? Ele está envolto nesse orgulho, mas as rachaduras começam a aparecer, revelando a fragilidade e a necessidade que ele tenta esconder. Ele trava uma batalha interna constante entre a razão, que lhe diz para manter a distância e proteger o ego, e o coração, que clama desesperadamente por uma reaproximação, por uma chance de consertar o que foi quebrado. Mas isso não é tudo. Há uma compreensão que começa a florescer em meio a esse caos interno, uma semente de esperança que os anjos querem que você reconheça. Antes de continuarmos, os anjos pedem que você faça um exercício de libertação que pode trazer uma imensa paz, não apenas para você, mas também para a energia entre vocês. Escreva nos comentários uma lista de pessoas, incluindo você mesma, que você gostaria de perdoar. Visualize cada uma delas, envie amor e diga: eu te perdoo e te liberto. Que a paz esteja com você. Sinta a leveza e a liberdade que o perdão traz. Repita essa prática todos os dias, para fortalecer sua paz interior e liberar a ansiedade. Agora, continuando a mensagem. Os anjos enfatizam que esse exercício de perdão é crucial, pois libera bloqueios energéticos que podem estar dificultando não apenas uma possível reconciliação, mas também a sua própria serenidade. Ao perdoar, você se liberta. Voltando a ele, querida alma, essa mensagem chegou até você no momento certo, pois ele está se aproximando de um ponto de ruptura. A pressão interna está se tornando insuportável. O vazio já não é apenas um sentimento, mas uma condição que afeta seu humor, seu sono, sua capacidade de se concentrar. Ele está cansado de lutar contra o que sente. Os anjos mostram que ele está começando a perceber que a verdadeira coragem não está em resistir, mas em se render à verdade do próprio coração. Ele anseia por aquela sensação de pertencimento que encontrava ao seu lado, pela cumplicidade que vocês compartilhavam, pela sensação de ser compreendido sem precisar de muitas palavras. A ausência desses elementos em sua vida atual tem sido um lembrete constante do tesouro que ele deixou escapar, ou que não soube valorizar como deveria. E o arrependimento, querida alma, é um companheiro silencioso, mas persistente. Ele se questiona sobre e se? E se tivesse agido diferente? E se tivesse falado o que sentia? E se não tivesse permitido que pequenas coisas se tornassem grandes obstáculos? Esses questionamentos são parte do processo de despertar que ele está vivendo. Os anjos querem que você saiba que ele ainda não desistiu completamente, embora possa parecer. A hesitação dele é fruto do medo, não da falta de sentimento. E esse medo está sendo gradualmente corroído pela força da saudade. Ele está em uma encruzilhada, e o caminho que leva de volta a você, embora assustador, começa a parecer o único que pode lhe trazer verdadeira paz. A energia ao redor dele está se intensificando, empurrando-o para uma decisão. E essa decisão, quando tomada, terá o poder de mudar o curso da história de vocês. Prepare seu coração, querida alma, não para sofrer, mas para discernir com sabedoria e amor próprio. Querida alma, os anjos me guiam para continuar revelando o turbilhão de emoções que esse homem enfrenta. E a palavra que mais se destaca é insuportável. O vazio deixado por você atingiu um nível crítico, uma cota que transborda a capacidade dele de dissimular ou ignorar. Ele pode até tentar se mostrar forte e indiferente para o mundo exterior, mas em sua intimidade, a história é outra.
É uma luta diária contra a maré da saudade que ameaça afogá-lo em lembranças e arrependimentos. O que vou te revelar a seguir é crucial para você entender o estágio em que ele se encontra. Ele está começando a perceber que a vida sem você perdeu parte significativa do seu brilho, da sua cor, da sua alegria. Pequenos prazeres que antes o satisfaziam agora parecem insossos, incompletos, porque falta o tempero da sua presença, da sua cumplicidade. Ele se sente como um viajante perdido em um deserto, ansiando por um oásis que parece cada vez mais distante, mas cuja imagem persiste em sua mente. Esse oásis, querida alma, é a paz e a completude que ele sentia ao seu lado. Há algo muito importante que você precisa saber. Ele teme que você já tenha encontrado esse oásis em outros braços, em outra vida, e essa possibilidade o consome. A ideia de que você refez sua história sem ele é, ao mesmo tempo, um golpe em seu ego e uma dolorosa constatação de que o tempo não espera por ninguém. Ele se questiona se suas ações, ou a falta delas, o tornaram uma página virada no livro da sua vida. Você já percebeu que, às vezes, é preciso perder algo para realmente entender seu valor? Ele está vivenciando essa lição na pele, de forma intensa e, por vezes, amarga. A sua ausência se tornou um espelho que reflete não apenas o que ele perdeu em você, mas também o que ele perdeu em si mesmo, ao permitir que essa distância se instalasse. Ele sente falta não só de você, mas da pessoa que ele era quando estava com você. Talvez mais leve, mais autêntico, mais feliz. Mas isso não é tudo. Os anjos indicam que essa dor está se transformando em um catalisador. A angústia está atingindo um ponto onde a inação se torna mais dolorosa do que o risco de uma tentativa de aproximação. Essa mensagem chegou, até você no momento certo, querida alma, para que você esteja ciente de que as energias estão se movendo rapidamente. Ele está sendo impulsionado por uma força maior, pelo próprio universo, que o conclama a sair da inércia. Os anjos mostram que ele tem tido momentos de clareza súbita, epifanias onde a necessidade de agir se torna cristalina, apenas para serem nubladas novamente pelo medo e pela dúvida. É um cabo de guerra interno, mas a corda está cada vez mais perto de romper para o lado do desejo. Ele está cansado de fingir, cansado de carregar esse peso sozinho. A solidão que ele sente não é apenas física, é uma solidão da alma, a falta de alguém com quem possa verdadeiramente compartilhar sua essência, seus medos, seus sonhos. E essa pessoa, ele sabe, é você. Os anjos querem que você se prepare, não com ansiedade, mas com uma serenidade expectante. Prepare seu coração para ouvir, para sentir, para decidir. Porque ele está se aproximando do limite da sua resistência. A armadura que ele construiu ao redor de si mesmo está rachando. E por essas fendas escapa a verdade dos seus sentimentos. Ele pode tentar mais uma vez se distrair, buscar subterfúgios, mas a voz do coração dele está falando mais alto. E essa voz chama por você. Os anjos pedem que você mantenha sua vibração elevada, que continue cuidando de si, do seu bem-estar emocional e espiritual. Sua força e seu equilíbrio serão fundamentais quando esse momento de confronto ou reencontro acontecer. Lembre-se de que você merece amor, respeito e clareza. E é essa clareza que ele está sendo forçado a buscar, primeiro dentro de si, para depois, quem sabe, trazer até você. O vazio que ele sente é o espaço sagrado onde a transformação está ocorrendo. E dessa transformação, algo novo poderá surgir. Seja uma reconciliação ou um encerramento definitivo que traga paz para ambos. Confie no processo, querida alma, pois os anjos estão orquestrando cada detalhe com precisão e amor. A intensidade da falta dele é o prelúdio de uma ação que ele já não pode mais adiar. Querida alma, a mensagem dos anjos para você hoje se intensifica, focando na iminência de uma mudança provocada por esse vazio que ele já não consegue mais suportar. Chegou a um ponto, querida alma, que a ausência sua não é apenas uma falta, mas uma dor constante, um alarme que soa incessantemente em sua consciência, lembrando-o do que é verdadeiramente essencial
e do que ele permitiu que se esvaísse. Ele está exausto de lutar contra esse sentimento, exausto de tentar preencher um espaço que só você ocupava com tanta plenitude. O que vou te revelar a seguir é um vislumbre do que se passa em seu coração neste exato momento. Ele está revendo cada passo, cada decisão, cada palavra não dita que contribuiu para o cenário atual. Há um arrependimento profundo, não apenas pelas grandes falhas, mas também pelas pequenas negligências, pelos momentos em que a sua importância foi subestimada ou dada como certa. Ele percebe agora, com uma clareza que chega a ser dolorosa, que a conexão que vocês tinham era um tesouro raro, e ele não o guardou com o devido cuidado. Há algo muito importante que você precisa saber. Ele está começando a entender que o medo de te perder completamente é maior do que o medo de se expor, de se mostrar vulnerável. Essa é uma mudança significativa em sua psique. Se antes o orgulho e o receio da rejeição o mantinham paralisado, agora a perspectiva de um adeus definitivo, de uma vida onde você é apenas uma lembrança distante, o impulsiona a considerar atitudes que antes lhe pareciam impensáveis. Você já percebeu como, em momentos de crise, encontramos forças que nem sabíamos possuir? Ele está nesse limiar, onde a dor da perda iminente pode despertar uma coragem adormecida. O universo está trabalhando para que ele reconheça que certas oportunidades não batem a porta 2 vezes da mesma forma. Mas isso não é tudo. Os anjos querem que você compreenda a profundidade da transformação que esse sofrimento está gerando nele. Antes de continuarmos, compartilhe essa mensagem com 2 pessoas queridas que estão precisando dessa energia de esperança e fé. Vamos juntas construir uma corrente de amor e apoio mútuo. Deixe um comentário com uma oração para o seu anjo da guarda. Este ato de compartilhar e orar amplifica as boas energias e cria uma rede de luz. Agora, continuando a mensagem. Os anjos enfatizam que essa dor que ele sente, esse vazio que o consome, não é em vão. É o terreno fértil onde uma nova consciência está brotando. Ele está aprendendo, da maneira mais dura, sobre as consequências da desconexão e do silêncio. Essa mensagem chegou até você no momento certo, querida alma, para que você saiba que ele está à beira de uma decisão crucial. A pressão interna para fazer algo, para tentar uma última vez, para buscar uma resposta, está se tornando avassaladora. Ele pode ainda hesitar, recuar um passo para depois dar 2 à frente, mas o movimento em direção a uma resolução é inevitável. Os anjos mostram que ele tem ensaiado conversas em sua mente, imaginado cenários, pesado prós e contras. Ele quer encontrar as palavras certas, a abordagem perfeita, mas a verdade é que não existe roteiro para o coração. O que ele precisa é de autenticidade, e é isso que ele está dolorosamente buscando dentro de si. Ele sente falta da sua risada, da sua inteligência, da sua maneira única de ver o mundo, da paz que sua presença lhe trazia. E a ausência de tudo isso deixou um buraco que nenhuma outra pessoa, nenhuma outra experiência conseguiu preencher. Ele está começando a aceitar que você é insubstituível em sua vida. E essa aceitação é o primeiro passo para que ele se mova. Os anjos pedem que você mantenha a calma e a fé em seu próprio valor. Independentemente do que ele decida fazer, ou de como você decida reagir, saiba que você é uma alma preciosa, merecedora de um amor que transborde, que respeite, que cuide. Se o caminho dele o trouxer de volta à sua porta, que seja com um coração transformado, com um entendimento renovado do seu valor. E se não, que você siga seu caminho com a certeza de que o universo sempre reserva o melhor para aqueles que se amam e se respeitam em primeiro lugar. Mas a energia que emana dele agora é de alguém que já não suporta mais o peso da própria inação. Algo está prestes a acontecer. Querida alma, chegamos a um ponto crucial da mensagem que os anjos desejam transmitir a você sobre esse homem e o imenso vazio que sua ausência lhe causa. A situação atingiu um clímax interno para ele. A corda esticou ao máximo e está prestes a romper. Ele já não consegue mais mascarar, nem para si mesmo, a profundidade da falta que você faz. É como se uma peça fundamental do quebra-cabeça
da sua vida tivesse se perdido, e sem ela, a imagem nunca mais estará completa. O que vou te revelar a seguir é a essência do que os anjos me mostram sobre o estado atual dele. Ele está em um processo de rendição. Rendição não no sentido de desistência da vida, mas de desistência da luta contra seus próprios sentimentos. Ele está cansado de remar contra a maré do seu coração, que insiste em levá-lo de volta à sua memória, à sua energia. Ele começa a perceber que a verdadeira força não está em resistir ao que se sente, mas em ter a coragem de abraçar essa verdade, por mais dolorosa ou assustadora que possa parecer. Há algo muito importante que você precisa saber. Ele está considerando seriamente uma aproximação. Não é mais um pensamento vago ou um desejo distante. Tornou-se uma necessidade premente. Uma urgência que borbulha sob a superfície da sua aparente calma. Ele sente que se não fizer algo agora, pode se arrepender para sempre. A perspectiva de viver com o "e se" tornou-se mais assustadora do que a possibilidade de uma rejeição. Você já percebeu como, às vezes, chegamos a um ponto de saturação onde a única saída é enfrentar nossos maiores medos? Ele está exatamente nesse ponto. O vazio deixado por você tornou-se tão vasto, tão profundo, que qualquer outra preocupação, orgulho, medo do julgamento, incerteza, começa a parecer pequena em comparação. Ele precisa de uma resposta, de um desfecho, de uma clareza que só uma interação direta com você pode trazer. Mas isso não é tudo. Há uma clareza angelical sobre o que o futuro próximo reserva. Antes de continuarmos essa mensagem, se você ainda não deixou seu comentário, escreva agora. O amor verdadeiro sempre encontra o caminho. Esse ato fortalece a energia da conexão e da esperança que os anjos estão derramando sobre esta situação. Agora, continuando a mensagem. Os anjos indicam que essa movimentação dele não será impulsiva, embora carregue a força da urgência. Ele está ponderando, buscando a melhor forma, o momento certo, ainda que saiba que não existe perfeição nessas horas. O que o move é a percepção aguda de que o tempo está passando e que cada dia de silêncio é mais uma oportunidade perdida. Essa mensagem chegou até você no momento certo, querida alma, para que seu coração esteja preparado, não para sofrer com antecipação, mas para receber o que vier com sabedoria e autocompaixão. Ele sente falta de tudo em você, da sua voz, do seu cheiro, do seu toque, da sua forma de pensar, da sua capacidade de fazê-lo rir e de confortá-lo. Essa lista é interminável em sua mente, e cada item nela é uma pontada de saudade. Os anjos querem que você se lembre de que, independentemente do resultado dessa possível reaproximação, você é completa em si mesma. Sua felicidade não deve depender da ação ou inação de outra pessoa. Contudo, é importante que você esteja ciente de que ele está se preparando para romper o silêncio. Ele está reunindo a coragem necessária, superando as barreiras internas que ele mesmo construiu. O vazio tornou-se seu professor, ensinando-lhe sobre o valor da presença, da conexão genuína e do amor autêntico. E ele está prestes a colocar essa lição à prova. Os anjos pedem que você confie na sua intuição. Ela será sua melhor guia quando esse momento chegar. Ouça o que seu coração tem a dizer. Pondere com sua mente. Mas, acima de tudo, honre seus sentimentos e suas necessidades. A energia ao redor de vocês está vibrando com a possibilidade de um novo começo, ou de um encerramento que finalmente traga paz. E ele, querida alma, está cada vez mais perto de dar o passo que pode definir esse futuro. A insuportabilidade do vazio está prestes a gerar uma ação concreta. Querida alma, estamos no limiar da conclusão desta mensagem angelical, e a vibração que emana do plano espiritual é de uma intensidade crescente, focada na resolução que se avizinha devido a esse vazio avassalador que ele sente. Os anjos confirmam que a ausência sua se tornou para ele não apenas um espaço oco, mas um grito silencioso de sua própria alma, clamando por aquilo que ele reconhece agora como essencial e insubstituível. Ele chegou a um ponto de não retorno, em seu processo interno. A negação já não é mais uma opção,
E a tentativa de seguir em frente sem resolver essa pendência com você se mostrou uma ilusão dolorosa. O que vou te revelar a seguir é a síntese da orientação angelical para este momento. Ele está prestes a agir. A dor da sua falta, que por tanto tempo foi um fardo paralisante, transformou-se no combustível que o impulsionará. Ele compreendeu, finalmente, que o arrependimento por não tentar será muito maior e mais duradouro do que qualquer desconforto que uma tentativa de reaproximação possa causar. Há algo muito importante que você precisa saber e que os anjos querem que fique gravado em seu coração. A decisão final sobre como essa história se desenrolará, caso ele realmente se aproxime, será sempre sua. Sua autonomia, seu bem-estar e seus sentimentos são prioridade. Os anjos estão trabalhando para que ele encontre a coragem de ser honesto, primeiro consigo mesmo e depois com você. Mas eles também estão ao seu lado, fortalecendo sua intuição e seu amor próprio para que você possa discernir o que é melhor para a sua vida. Você já percebeu que os momentos mais desafiadores são, frequentemente, os que nos trazem os maiores aprendizados e transformações? Ambos passaram por um período de introspecção e crescimento, mesmo que separados. Ele, confrontado com o vazio da sua ausência e o peso das suas escolhas. Você, fortalecendo sua resiliência, seu autoconhecimento e, talvez, redefinindo seus próprios limites e desejos. E isso não é tudo. Os anjos oferecem uma última perspectiva sobre o que essa movimentação significa. Antes de encerrarmos essa mensagem, se ela tocou seu coração e ressoou com sua verdade, escreva nos comentários. Eu aceito o que é meu por direito. Esse ato abre as portas para que a energia do universo trabalhe a seu favor, alinhando as circunstâncias para o seu bem maior. Agora, continuando a mensagem. Os anjos querem que você saiba que o universo não desperdiça experiências. Tudo o que vocês viveram, a alegria, a tristeza, a conexão e a distância, serviu a um propósito. Se ele se aproximar, como as energias indicam fortemente, será uma oportunidade para ambos de trazerem clareza, cura e, possivelmente, um novo significado para o laço que os uniu. Ele não está buscando apenas aliviar a própria dor. Há um reconhecimento implícito do seu valor e da preciosidade do que foi compartilhado. Ele sente que precisa, de alguma forma, honrar essa história, seja através de um pedido de desculpas sincero, de uma explicação há muito adiada, ou de um desejo genuíno de reconstruir algo sobre novas bases, mais maduras e conscientes. Sua energia, querida alma, tem sido um farol para ele, mesmo na distância. Sua luz o atraiu no passado e continua a ser uma referência em sua escuridão atual. Ele pode ter se perdido no caminho, pode ter cometido erros, mas a essência da conexão que o prende a você permanece vibrante. Os anjos pedem que você confie no fluxo da vida e na sabedoria divina que guia todos os acontecimentos. Esteja aberta, mas protegida, receptiva, mas com seus limites bem definidos. O que tiver de ser, será, e será para o bem maior de todos, os envolvidos. Mesmo que o caminho para essa compreensão nem sempre seja fácil. Ele está vindo, querida alma. O vazio tornou-se um chamado irrecusável. Prepare seu coração, com serenidade e força. Se essa mensagem ressoou com você e sua situação, escreva nos comentários. O amor verdadeiro sempre encontra uma forma de se expressar. Compartilhe suas experiências nos comentários. Se você gostou deste vídeo, curta e inscreva-se no canal para mais conteúdos inspiradores. Obrigado por assistir e nos vemos no próximo vídeo.